Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje, de fato, inaugurando o nosso quarto bimestre. Na aula passada a gente fez a correção da nossa avaliação. Inclusive, se você ainda não foi fazer a correção, vá lá fazer. Se você deixou de entregar a prova, trabalho, avaliação, qualquer coisa, por favor, esteja me enviando para que eu possa fechar as notas, tá? E hoje, então, a gente vai inaugurar esse quarto bimestre. A gente vai falar sobre as regiões remanescentes. Região Norte, região Centro-Oeste, região Sul e região Sudeste, beleza? Então pegue a sua apostila e vamos iniciar o conteúdo sobre a região Norte do Brasil. Bom, pessoal, região Norte ela é formada pelos seguintes estados, acompanhem comigo: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins, tá? Essa aqui então é a região norte. Lembrando, pessoal, nós estamos falando aqui das regiões administrativas do IBGE. Então, na prova passada, a gente falou sobre região geoeconômica, falou sobre a região do Milton Santos, falamos sobre os domínios morfoclimáticos. Agora a gente está falando da divisão do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a divisão atual, a divisão que nós usamos hoje, nos dias atuais, beleza? Bom, é interessante a gente pensar que a região norte, em termos territoriais, ou seja, em espaço, ela é a maior região do Brasil, de longe, tá? Os estados de Amazonas e Pará, por exemplo, são imensos, muito grande mesmo. Porém, ela é uma região que é pouco povoada, ou seja, a população dela é bem pequena quando a gente compara com a região centro-oeste, por exemplo, com a região sul, perdão, com a região sul, com a região sudeste. Agora, quando a gente compara com a região centro-oeste, a gente vê que o centro-oeste, em termos absolutos, tem menos pessoas, só que é uma região um pouco menor, então a densidade demográfica é um pouco maior, tá? O que é densidade demográfica? Quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Para vocês terem uma ideia aqui, a região norte tem a densidade mais ou menos de 4 pessoas por quilômetro quadrado. É como se tivesse uma pessoa aqui e 4 pessoas, e daqui 1 quilômetro tivesse mais 4 pessoas. No espaço de 1 quilômetro quadrado tivesse mais 4 pessoas. Então a densidade é bem baixa mesmo. E essa população ela está concentrada em algumas cidades. Igual no Amazonas, está concentrado em Manaus, em Barcelos. No Pará vai estar concentrado em Belém, em Altamira. No Tocantins, em Palmas. No Amapá vai estar na cidade de Macapá. Amapá, estado. Macapá, cidade. Tá bom? E para vocês terem uma ideia dessa diferença de população, se a gente pegar a população de Maringá e a população de Londrina, que juntas aí vai dar 750, quase 800 mil pessoas, a gente vai encontrar a mesma população aqui no Amapá, que tem em torno de 700 mil pessoas, Roraima, 550 mil pessoas mais ou menos, e um pouquinho menos do que o Acre. O Acre tem ali mais ou menos 800 mil pessoas. Tá? Então, só Maringá e Londrina somadas já tem mais uma população maior do que essas regiões, beleza? Em parte porque boa parte da região norte é composta de florestas, e o que não são florestas são grandes fazendas, e nas fazendas, sítios, áreas rurais, a densidade populacional é baixa mesmo, tá? Bom, falando um pouco então da vegetação. 80% da região norte, pessoal, é composta de floresta amazônica, tá? É uma floresta equatorial úmida e clima equatorial, ou seja, é quente e úmido o ano inteiro. Temperaturas elevadas, chove bastante. Essa floresta, pessoal, é uma floresta alta, uma floresta sempre verde, ou seja, as folhas não caem no inverno, como acontece naquelas florestas do Canadá, tá? E é uma floresta bastante úmida, tem muita chuva. Recentemente, questionado sobre essas queimadas que estão acontecendo no Pantanal e na Amazônia, falaram assim: olha, a Amazônia é floresta úmida, não pega fogo lá. De fato, uma floresta úmida não deveria pegar fogo, mas pega fogo porque os madeireiros, e a gente vai trabalhar isso ao longo do bimestre, né? As pessoas que trabalham com extração ilegal de madeira, elas cortam as árvores em volta. Então, essas árvores que caem, elas ficam o quê? Seca.
árvore seca é combustível para fogo. Então, a floresta lá, naturalmente, não pegaria fogo ou dificilmente pegaria fogo. Agora, à medida em que você arranca as árvores, faz um arrastão, você pega duas colheitadeiras, duas máquinas agrícolas, dois tratores, coloca uma corrente e sai passando derrubando a árvore que vai cair, ela vai secar. E daí para pegar fogo é bem fácil, tá bom? Bem, e a gente pensa que a floresta amazônica é tudo uma coisa só, né? As pessoas não conseguem compreender que a floresta amazônica é diferente da Mata Atlântica, que é diferente da floresta de araucária, que é uma floresta muito específica. Cada parte da floresta, ela tem um bioma, ela tem um tipo de vida único. Ela tem um animal diferente, ela tem um pássaro diferente, ela pode ter um alimento diferente, tá bom? E quando a gente olha para a floresta amazônica, a gente tem esse perfil aqui, tá? Perfil, pessoal, é como se a gente estivesse olhando a floresta amazônica de lado, tá? Então, primeiro, é um lugar com bastante rios, correto? Então aqui nós temos primeiro o relevo, perceba aqui que é um relevo montanhoso que vai descendo. Aqui nós temos o rio, essa área aqui riscadinha é o nosso rio, tá? Essa mata, essa floresta que está aqui dentro do rio, nós chamamos ela de mata de Igapó ou mata de Igapé, tá? É uma floresta que ela parece um manguezal, porque ela nasce no meio do rio, tá? Ali nas bordas do rio, numa área toda inundada. Então é uma vegetação muito específica que consegue conviver com bastante água, beleza? Aí depois nós temos a mata de várzea, tá? Essa mata segundinha aqui, tá? Percebam, pessoal, a mata de várzea ela está próximo às margens dos rios e em alguns momentos do ano o rio ele enche porque aumenta o volume de chuvas, porque aumenta o volume de degelo. Então, o nível do rio que era 1, ele acaba subindo e ele inunda essa mata de várzea, tá? Então, essa linha que vocês estão vendo aqui, onde está passando o apontador, é o limite do rio quando ele está no momento de cheia. Lembrando, rios perenes, rios intermitentes. Rios intermitentes, eles secam na estação seca. Na Amazônia, na região norte, nós temos rios perenes. O volume diminui na estação seca e aumenta na estação de cheia. Então aqui nós estamos vendo ele na estação de cheia, quando tem mais volume de água. E também temos as matas de terra firme, tá bom? Matas de terra firme são as matas mais altas e lá de fato, o rio não chega, não é o terreno não é alagadiço igual aqui na mata de várzea, igual aqui na mata de igapé ou igapó, tá? Na Amazônia também tem aqueles cerrados e cerradões, que a gente viu que são as áreas de transição lá do Aziz Absaber. Tem áreas de campo, tem áreas de vegetação litorânea, que é aquela restinga, é aquela vegetação que a gente encontra próximo da praia. Então não é só floresta amazônica, tá, gente? Embora boa parte seja floresta amazônica, não é apenas. E aquilo que é floresta amazônica também não é uma coisa só. Não é uma mistura homogênea. O que é homogêneo? Quando a gente faz uma mistura de bolo, coloca farinha, leite, óleo, açúcar, a gente mistura até virar uma massa só, uma massa homogênea. A floresta amazônica não é homogênea, ela é heterogênea. Tem vários tipos de patamares, vários tipos de florestas, bosques e subbosques dentro da floresta amazônica. Beleza? Bom, vamos falar agora da hidrografia e do relevo. Tá? Eu adoro esse GIF que vocês estão vendo. Esse GIF, pessoal, ele mostra como que correm os rios brasileiros, tá? Então, ele vai indicando para onde que esse rio está indo. Aqui o Rio Doce está em marrom por conta do estouro da barragem lá da Vale do Rio Doce há alguns anos atrás, que contaminou todo o rio. Tá? Então, vamos começar aqui com a região sul e sudeste. Percebam que os rios, ó, eles correm para lá. Eles correm para a direção oeste, correm em direção à Argentina, correm em direção ao Paraguai. Por quê, gente? Porque aqui a gente tem o escudo cristalino da Serra do Mar. A água, ela não sobe a montanha, ela desce. Então, ela não consegue ultrapassar essa região montanhosa. Então, ela vai fazer o quê? Vai fazer um outro caminho mais longo. Ela vai onde o relevo permite. Então, quando a gente conhece bem
o rio, para onde correm os rios, a gente consegue compreender o relevo. Então aqui a gente sabe que tem uma área de escudo cristalino, então os rios eles correm para o outro lado. Então aqui tem Rio Tietê, Rio Paraná, Rio Paranapanema, todos correndo em direção ao Paraguai, em direção à Argentina, lá no Rio da Prata, para daí ele vir aqui para o Oceano Atlântico, tá? Porque aqui tem outra cadeia de montanha maior ainda. E daí, se o rio não consegue correr nem para o oceano nem para o outro, ele vai formar um lago. A gente tem poucos lagos aqui no Brasil, tá bom? Agora, quando a gente olha aqui para a região norte, observem a quantidade de rios, pessoal. Tem rios que vêm do norte, tem rios que vêm do oeste, tem rios que vêm aqui do centro-oeste, da parte mais sul aqui. Isso aqui indica muito bem como que é o relevo dessa região, tá? Aqui, pessoal, nessa região mais ao norte, a gente tem o quê? Planalto das Guianas. Então tem Monte Roraima, Pico da Neblina, Pico 31 de Março. É uma área bastante alta, inclusive os pontos mais altos do relevo brasileiro estão aqui, tá? Aí tem a nascente do Rio Branco, do Rio Negro, beleza? Aqui, ó, nós temos os Andes, as montanhas dos Andes, lá no Peru, lá na Bolívia, que aí que vem o degelo, tá, pessoal? Essa região é muito alta, então tem neve. Durante o verão, essa neve ela começa a derreter, vai pingando, 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 até formar a nascente do Rio Amazonas, que se chama Rio Maranhão. Maranhão é mata em castelhano, tá? Porque ele segue para um lugar que é uma floresta, correto? O Rio Maranhão, quando chega no Brasil, ele muda de nome, ele ganha o nome de Rio Solimões, e quando ele cruza com o Rio Negro, aqui, ó, bem nesse ponto, ele se transforma em Rio Amazonas. Entendeu agora a dupla Rio Negro e Solimões? Dois rios bem importantes da região norte que juntos formam o Rio Amazonas, tá? E aqui, nessa região centro-oeste, a gente tem o que? O Planalto Central. Então aqui é nascente do rio Xingu, do rio Tapajós, do Tocantins, do Araguaia, que também corre em direção ao rio Amazonas. Então percebam, pessoal, toda a área em volta do Amazonas é alta e a parte do rio Amazonas é uma parte mais baixa. Então nós chamamos essa região de planície amazônica, tá? Imaginem uma bacia, gente. É o rio Amazonas, tá? E só que ranking uma parte dessa bacia. Então, de um lado a gente tem Planalto das Guianas, do outro a gente tem os Andes, do outro Planalto Central. Toda essa água converge em direção ao Rio Amazonas. Então, observem o caminho que a água está fazendo. Rio Amazonas, aqui Rio Amazonas, aqui Rio Amazonas, aqui Rio Amazonas. O que indica que essa região aqui, ela é a mais baixa. E aqui que a gente tem a planície amazônica, beleza? É, além do Rio Amazonas, que é o principal rio da região, a gente tem vários outros rios muito importantes, tá? É uma região repleta de rios. Então tem o Madeira, tem o Rio Negro, aqui, Rio Negro, Rio Madeira, Rio Tapajós, tá? Rio Xingu, Rio Tocantins e Araguaia, aqui, que formam uma bacia hidrográfica diferente, é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira. Essa área que vocês estão vendo em amarelo, gente, é a bacia amazônica, tá? A bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Então percebam que ela extrapola o território brasileiro. Ela vai para o Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Peru, Bolívia. Toda essa área aqui abastece quase que exclusivamente o Rio Amazonas, que é o principal rio dessa região. Então, é uma região que tem muitos rios mesmo, tá bom? Aqui tem o rio Mamoré, também, Rio Negro, que eu já falei, Rio Branco, Rio Japurá, Rio Madeira, vários rios importantes aqui nessa região. Vamos continuar então. Bom, pessoal, e além dos rios que nós tradicionalmente conhecemos, a gente tem também os rios voadores, que a gente falou um pouco durante esse bimestre retrasado, o segundo bimestre, né? Rios voadores, gente, são as massas de ar carregadas com água, saturadas de água em formato de vapor, tá bom? Não é que a massa de ar está trazendo um rio, não, tá? Rio em formato líquido, não. É rio em formato de vapor, tá?
Como a floresta amazônica ela é muito grande, a gente tem aquele processo de evapotranspiração das plantas, ou seja, as plantas elas vão começar a suar, vai começar a liberar água para o ambiente. Essa água ela vai ser evaporada, vai virar vapor, e aí nós temos as massas de ar, no caso aqui é a massa continental equatorial. Por que continental? Nasce no continente. Por que equatorial? Próximo à linha do Equador. E essa massa de ar, ela distribui essa massa úmida pelo Brasil. Então, observem aqui as flechinhas. Tá vendo uma massa de ar lá do Atlântico, chega aqui na floresta amazônica, tá vendo as flechinhas para cima? Evapotranspiração das plantas. As flechinhas aqui que seguem e as nuvens de chuva, aqui para a Argentina, aqui para o sul e sudeste, aqui para o centro-oeste, tá? Então tá calor, tá faltando chuva, corta mais floresta que só vai piorar, tá? Por quê? O fenômeno que regula as chuvas na região sul, na região sudeste, é os rios voadores. A gente já trabalhou, gente, no oitavo ano a gente vai ver isso. Essa linha aqui do Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, só tem deserto. Uma das poucas áreas onde passa o Trópico de Câncer e Capricórnio que não são desertos é aqui no Brasil, por conta da floresta amazônica. Tá? Então, à medida que a gente vai derrubando árvore, derrubando floresta para fazer plantar soja, para abrir pasto, a gente vai diminuir os números, a quantidade de chuva aqui no sul e no sudeste. Beleza? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho da economia. Aliás, hoje é só uma aula introdutória, tá? Alguns elementos a gente vai ver de forma mais profunda no decorrer do bimestre, tá? Bom, pessoal, a gente pensa que a floresta amazônica não tem nada lá, que é só mata, ou, igual eu falei, as pessoas derrubam ela para plantar soja e criar gado, tá? Mas não é só isso. Essa região, foi muito importante para o Brasil no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, por conta do ciclo da borracha. A gente já falou aqui de alguns ciclos econômicos, falamos do pau-brasil, falamos da cana-de-açúcar, falamos do ouro, e agora vamos falar do ciclo da borracha, tá, gente? Isso que vocês estão vendo aqui é um tronco de uma árvore, de uma seringueira. Tá? Da seringueira, a gente extrai esse látex aqui, essa seiva branca, chamada látex, que serve para fazer borracha. Borracha é de pneu, tá, gente? Aí como que ela é extraída? Faz esses cortes assim no tronco da árvore, que vocês estão vendo, e aí essa seiva começa a escorrer, colocam-se esses cadinhos, esses potinhos, para fazer a extração desse látex, tá? E assim, pessoal, no início do século XX, o Brasil produzia quase todo o látex no mundo, tá bom? Então, era uma atividade econômica muito exclusiva do Brasil. E isso gerou muito dinheiro para a região ali, finalzinho do século XIX, início do século XX. Muitas pessoas, quando eu falo que, por exemplo, o Brasil comprou o Acre da Bolívia, fica pensando, nossa, mas por que que o Brasil foi comprar o Acre? Que é um estado pequeno, é um estado que não produz muita coisa. Bom, em 1903, quando o Acre foi comprado, tinha boa parte das florestas de seringueiras da Amazônia. Então fez sentido. Comprou o Acre para extrair melhor essa riqueza natural. Tá? Hoje pode não fazer muito sentido, mas no contexto da época fazia. Tá? Para vocês terem uma ideia da importância do látex da região, Manaus, que é a capital do Amazonas, era conhecido como a Paris dos trópicos. E Paris, na época, era a principal cidade do mundo, né, gente? A cidade-luz. Por que que era a Paris dos trópicos? Porque toda a riqueza da região vinha da extração do látex, tá? Então, em Manaus, existia uma população bastante rica por conta da extração do látex, tá? Essa foto que vocês estão vendo é do Teatro Manaus, uma importante construção da época, e ela acabou se tornando símbolo desse ciclo da borracha. Tá? A construção desse teatro foi caríssima, mas como a riqueza produzida pelo látex era tanta, não tinha problemas. Tá? Nessa época, pessoal, existia até um turismo
na região norte, em Manaus. As pessoas faziam cruzeiros através dos rios do Amazonas só para conhecer Manaus. Novamente, essa ideia da Paris dos Trópicos. Tá? E na metade ali do século XX, a gente tem a Segunda Guerra Mundial e o Brasil ele serviu como produtor de borracha para os tanques, para os carros militares do exército aliado, para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França. E a gente vê que tem um deslocamento de pessoas do Nordeste para a região Norte. As pessoas saem do Nordeste, vão lá para a região Norte para trabalhar com a coleta do látex. Aí essas pessoas ficaram conhecidas como os soldados da borracha, porque eles que supriram a demanda de borracha desses exércitos, tá? Tem alguns vídeos no YouTube que é bem interessante, mostrando como que eram os carros alemães, os carros de guerra da Alemanha. Porque a Alemanha não tinha tanto acesso a látex assim. A borracha da Alemanha vinha lá da Indonésia, porque os japoneses conquistaram ela e conseguiram repassar essa borracha. Mas tinha os carros sem pneu, só com a roda de ferro. Então imagine o desconforto que era dirigir um carro militar em 1940 sem pneu. Tá? Então nesse ponto o Brasil foi muito importante durante a Segunda Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Dei essa aula introdutória, a gente vai seguir falando de desmatamento, a gente vai falar da Zona Franca de Manaus e vamos falar também de uma possibilidade de desenvolvimento da região norte sem ter que queimar, sem ter que derrubar floresta, sem ter que colocar pasto, apenas utilizando a própria floresta. Beleza? Bons estudos e até a próxima aula.